Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que ficou a classificação atualizada. Simbora então? A rodada vai começar nesta quarta-feira, dia 19 de junho, com o duelo entre Botafogo e Atlético Paranaense. A partida vai acontecer no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e vale a liderança, né? O Botafogo aí, como vocês vão ver daqui a pouco, é o líder com 19 pontos, e o Atlético Paranaense é o quarto colocado com 2 pontos a menos. Também às 19 horas, um duelo da parte de baixo da tabela. O Atlético Goianiense vai receber o Criciúma. Essa partida acontece no estádio Antônio Ascioli. Ainda na quarta-feira, o São Paulo vai jogar contra o Cuiabá. Essa partida vai acontecer às 20 horas, lá no estádio do Morumbis. No mesmo horário, o Fortaleza vai receber o Grêmio. Esse jogo vai acontecer lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais um jogo desta quarta-feira às 20 horas será entre Juventude e Vasco. O confronto será lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Às 21h30, outros dois jogos. O Internacional vai jogar contra o Corinthians. Essa partida vai ser no estádio Orlando Scarpelli, uma vez que o Beira-Rio ainda está impossibilitado de receber partidas, né? O Beira-Rio está passando ali pela troca do gramado, enfim, todas ali as reformas ali necessárias por conta das enchentes. Também teremos aí às 21h30 o Cruzeiro recebendo o Fluminense. Essa partida vai acontecer no estádio do Mineirão. Na quinta-feira, a rodada segue com outros 3 jogos. Às 6h30 da tarde, o Vitória recebe o Atlético Mineiro. Essa partida vai acontecer lá no estádio Barradão, em Salvador. Às 20 horas, o Flamengo encara o Bahia, duelo aí também da parte de cima da tabela de classificação. E por fim, às 21h30, duelo paulista. O Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. E agora eu vou passar então os resultados da nona rodada que foi disputada no último final de semana e que começou com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Juventude pelo placar de 2-1. Também por 2-1 foi a vitória do Atlético Goianiense sobre o Fluminense, porém esse resultado aconteceu no estádio do Maracanã, o Fluminense perdendo aí mais uma em casa. E era a mesma rodada do 2-1, porque no domingo o Vitória bateu o Internacional por esta contagem. No Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo ficaram no empate em 2-2 na Neoquímica Arena. Já em Curitiba, o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo em 1-1. O Grêmio, jogando no estádio Kleber Andrade, lá no Espírito Santo, perdeu para o Botafogo por 2-1. Vasco e Cruzeiro não saíram do empate em 0-0 em São Januário. Um dos resultados aí mais surpreendentes do campeonato e do resultado aí mais surpreendente da rodada, o Cuiabá bateu o Fortaleza pelo placar de 5-0. Foi aí a pior derrota do Vojvoda no comando do Fortaleza. Ainda no domingo, o Criciúma empatou com o Bahia em 2-2 e a rodada foi encerrada nesta segunda-feira com o Palmeiras goleando o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte pelo placar de 4-0, grande vitória aí do Verdão. Com esses resultados, a classificação do Brasileirão está assim: o Botafogo lidera com 19 pontos em 9 jogos, o Flamengo aparece na segunda colocação 18 pontos, o Bahia também tem 18 pontos em 9 jogos, porém o Tricolor de Aço leva aí desvantagem no saldo de gols. O rubro-negro tem 8 gols de saldo contra 4 gols da equipe baiana. O Atlético Paranaense aparece na quarta colocação com 17 pontos em 9 jogos, 7 gols de saldo e 13 gols marcados. O Palmeiras também tem 17 pontos em 9 jogos, 7 gols de saldo, porém 11 gols marcados, 2 gols marcados a menos que o Furacão. O São Paulo acabou aí aparecendo na sexta colocação com 15 pontos em 9 jogos. O Red Bull Bragantino subiu para a sétima colocação também com 15 pontos em 9 jogos, porém saldo de gols inferior ao do Tricolor. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 14 pontos em 8 jogos. O Cruzeiro tem um jogo a menos, assim como o Atlético Mineiro, que aparece na nona colocação com 13 pontos. Fechando aí a primeira metade da tabela, o Internacional é o décimo colocado com 11 pontos e 7 jogos, né? O Inter aí é um dos times que menos jogou. O Juventude aparece na 11ª colocação com 10 pontos em 8 jogos. Fortaleza é o 12º colocado também com 10 pontos em 8 jogos, só que essa goleada que ele sofreu do Cuiabá acabou deixando ele com saldo de gols inferior ao do Juventude, -4 contra -2. O Atlético Goianiense acabou aí subindo aí boas posições, subiu 5 posições nessa rodada e é o 13º colocado com 8 pontos em 9 jogos. O Cuiabá também subiu aí 5 posições, deixou a zona de rebaixamento, 14º colocado, 7 pontos em 9 jogos. O Vasco, 15º colocado, também com 7 pontos em 9 jogos, só que saldo de gols -12, né? O Vasco tem um saldo de gols muito ruim. E o Corinthians é o último time fora da zona de rebaixamento, 7 pontos em 9 jogos, saldo de gols de -3. E aí começa a zona de rebaixamento. O Grêmio é o 17º colocado com 6 pontos, mas o Grêmio tem 7 jogos apenas. O Criciúma
também tem 6 pontos em 7 jogos disputados, mas tem uma vitória a menos que a equipe do Grêmio. O Fluminense é o penúltimo colocado com 6 pontos, uma vitória e saldo de gols inferior a Grêmio e Criciúma, além de já ter feito os 9 jogos. E o Vitória, último colocado, apesar aí de ter vencido pela primeira vez, soma apenas 6 pontos em 9 partidas. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!